Salve Maria, mais um vídeo. Distorções protestantes. Malícia, farsa e as mentiras, distorções da escritura do texto bíblico para fundar sua igreja e manipular o povo, escravizar o povo com sua doutrina, com suas mentiras, para enganar, se for possível, até os eleitos, o escolhido. Mateus 24. Que interessante. Esse é o foco, ou essa é a estratégia do demônio, desses falsos profetas. Inspirado pelo outro espírito, 2 Coríntios 11:4 e 2 Coríntios 11:3. Ou então 2 Coríntios 11, do 12 ao 15. Aí você vai entender como o diabo ele se transfigura, se disfarça em ministro de luz. Ele e os seus ministros, que são os falsos profetas. Vamos lá. É só a introdução, né? Por que você pega pesado? Porque Tito 9 não tem que combater aquele que contradiz essa doutrina. A Bíblia diz também, Marcos 2, aquele que não é contra mim, tiver pastor pregando, anunciando Jesus Cristo, sem falar mal da igreja, sem criticar a igreja, o foco é almas, o foco é ovelhas, o foco não é fundar a igreja, o foco é amar a igreja. Aí sim, favor a mim. Mas se está contra, não é a favor. Mas vamos lá, né? Isso aqui é um pastor, Sila Malafaia, falando idolatria, né? Para eles, nós somos idólatras. Eles já colocaram na cabeça das pessoas, até na cabeça de católicos que não entendem Bíblia, que nós somos idólatras, nós adoramos imagens. É que vai para o inferno. Bíblia assinada pelo presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, da Igreja Católica. Está aqui na Bíblia. Eu estou com a Bíblia aqui, ó. Os idólatras. E o que é idólatra? É aquele que se prostra ou adora uma imagem ou faz petições a uma imagem e o tem como alguém superior para trazer respostas, ou o tem no lugar que só Deus pode ocupar. Isso é chamado de idolatria. Eu tive um debate no SBT de Goiás, há alguns anos atrás, quando houve aquele problema do chute da Santa, que nós não concordamos por ninguém vilipendiar símbolos religiosos de ninguém. Nós não concordamos com isso. Podemos não acreditar, podemos combater a nível das ideias, mas essa agressividade não é marca do povo de Deus. Eu estava num debate naquela época com um padre muito famoso de Goiás, e o pastor, quando eu fui convidado para o debate no Jornal do Meio-Dia do SBT, o pastor disse assim: pastor Malafaia, toma cuidado que esse padre é da pesada. Eu falei, eu adoro isso. Eu gosto de gente boa, para poder ter graça. E eu aprendi, eu estou falando aqui verdade. Se um dia você vê um padre dar uma entrevista na televisão com uma Bíblia na mão, me avisa para me dar os parabéns. Se um dia você vê um padre com uma Bíblia na mão e abrir a Bíblia para argumentar em qualquer programa de TV, me fala, que até hoje eu nunca vi. E para variar, o padre não estava com Bíblia e eu fui com a minha Bíblia, que eu não sou trouxa. O instrumento da verdade teológica é a Bíblia, não é o pastor nem o padre. E aí, o padre perguntou para mim assim: e aí, pastor, como é que vai ser o debate? Eu falei, do jeito que o senhor quiser. Se o senhor vir quente, eu estou fervendo. Se o senhor tiver fervendo... Uma observação. Faz todo esse teatro, faz todo esse rodeio. Engraçado, o finado Paulo Leitão, né? Eu aprendi muito com esse cara. Chamou ele para o debate. Não foi. Por quê? Esses pastores, eles trabalham assim. Uma coisa, ele tá certo. Vou fazer um vídeo também de um debate de um padre para um pastor. O padre não leva a Bíblia. Por quê? Eles querem provar o quê? Como eu já fiz um vídeo aí também refutando o pastor Fala Sério, ele refutando dois padres.
O padre não cita um versículo bíblico defendendo lá a guarda do sábado, né? Porque nós não guardamos o sábado, mas sim o domingo. O cara não mostrou um versículo bíblico provando. Aí o pastor do programa Fala Sério Pastor fez um vídeo refutando. Por quê? É fácil refutar um católico, porque um católico que não mostra versículo bíblico. Aí o padre foi debater com Sila Malafaia, passou vergonha. Por quê? Não levou a Bíblia. Se ele leva a Bíblia, se ele conhece tanto o Velho Testamento e o Novo Testamento e tem esse estudo apologeta, comia esse pastor na palavra, porque o pastor vai usar versículos bíblicos do Velho Testamento, mostrando que não terá outros deuses diante de minha face, deuses ou ídolos. Êxodo 20, versículo 3 e o 4. O Jeremias 10, 5. O Salmo 96, 7. O Salmo 115, o Bíblia Protestante, 113, Bíblia Católica, 135, 134, Bíblia Católica. Mas não leva. Mas graças a Deus o Espírito Santo está soprando sobre a igreja, colocando pessoas, servos, leigos, inteligentíssimos, que ama a Bíblia, que ama a palavra, que ama a igreja, para combater vocês. Eu sou um deles. Pequeno, mas sou. Interessante. Fervendo, eu estou evaporando. E aí nós fomos para o debate. E lá na altura do debate, ele se virou para mim e disse assim: pastor, vocês evangélicos têm feito uma acusação contra nós, dizendo que nós somos idólatras. Nós não aceitamos isso. Pastor, eu quero fazer uma pergunta para você. Eu sabia onde ele queria ir. O senhor carrega uma foto da sua esposa na carteira? Claro, carrego. Quando o senhor viaja, de vez em quando o senhor não tira aquela foto para lembrar dela? Perfeitamente, seu pai. É isso aí que eu faço. Então, pastor, nós temos uma imagem para lembrar desses homens, dessas mulheres, valorosos e papapi, porapapapapapá. Eu falei: seu padre, só tem um detalhe. É que eu não... O padre entrou onde ele queria. Agora, a reflexão de um leigo que conhece Bíblia vai dar a resposta para ele, que o padre deveria ter dado a resposta. Meu irmão, não queira confundir com uma foto da sua mãe, do seu ente querido, com uma imagem via sacra. Uma foto é uma foto. Quando Jesus fala lá, Mateus 22, se eu não me engano. Aí mostra uma moeda, tem a foto do imperador. É César, dê a César que é de César, dê a Deus que é de Deus. É uma foto. Uma foto da sua mãe, do seu pai, de um casamento, é uma foto só. Uma imagem via sacra é diferente, padre, pastor. Uma imagem via sacra, ela tem consagração. Ela aponta você a Deus. É um ícone que te leva a Deus. Tem diferença entre a Arca da Aliança, ou os dois querubins ali, uma foto. Você vai prostrar diante de uma foto para prestar culto de honra, uma foto de um ente querido, etc, tal? Não. Você vai prostrar diante de uma imagem, prestar culto de honra, de respeito, que não é adoração é um sentimento, como diz outro pastor, que beijar é adorar. Já refutei esse pastor também. Gesto. E também, se você for catar Êxodo 26, o tabernáculo ali tinha cortina, tinha querubins artisticamente bordada e desenhada. Você tá entendendo? Essa resposta é de padres preguiçosos que estão na igreja católica e não quer defender a igreja, não ama a igreja realmente, de verdade. Nunca me ajoelhei diante da foto da minha mulher para pedir nada a ela.
é que eu nunca me ajoelhei diante da foto da minha mulher e fiz petições que só concebe a Deus. Eu nunca me ajoelhei diante da foto da minha mulher para adorar a imagem dela, porque só Deus é digno de honra, de glória e de adoração. Agora uma observação. Ele está acusando, falando e gritando disso, todo esse fervor, mas não mostrou um versículo bíblico. O profeta Natan prostou diante de rei Davi. Em que forma? Ele diz que quem se prostra, adora. Se eu me prostrar diante da minha mulher para me pedir ela em casamento, eu estou adorando ela, Sila Malafaia? Olha só. 1 Reis. Olha só. Já abriu certinho, ó. 1 Reis 1:22, ó. Falava ela ainda ao rei, quando se apresentou o profeta Natan. Que foi Bezabé falando, né? Disseram ao rei, está aí o profeta Natan. Ele entrou, Sila Malafaia, e postou-se com o rosto por terra, diante do rei. Só. Então, se eu entro dentro da igreja, ali tem uma imagem via sacra, uma imagem de Nossa Senhora, de João Batista, desses padroeiros representando a igreja. Se eu me prostrar diante dele, como o profeta Natan fez diante do rei Davi, isso não é adorar, cara. A Bíblia ensina isso. Isso é forma de um respeito. Amor pela a mãe do Altíssimo. Amor pelo João Batista. Olha o amor que o profeta Natan tinha pelo rei. A ponto de se prostrar ali diante da sua cama. 1 Reis 1:15, ó. Bezabé foi ter com o rei no seu quarto. O rei estava muito velho e Abisag, a sumanita, cuidava dele. Bezabé inclinou-se e postou-se diante do rei. Este disse-lhe, que queres? Olha só. Se você vai prostar diante de um padre, você está prostrando de que forma? Você está adorando o padre? Esse é só um jumento que fala isso. E mesmo se eu estiver adorando o padre, homem nenhum da face da terra vai saber que eu estou adorando um homem. A adoração é um sentimento que só Deus sabe. Gesto não é adoração. Vamos lá. Olha só. Êxodo, um grande profeta também. 18:7. Êxodo 18. Jacó também prostrou diante do seu irmão. José também. Gênesis 33 ali. Aqui, ó. Êxodo 18, ó. Moisés saiu ao encontro de seu sogro, Jetro, sacerdote de Midian, sogro de Moisés, prostou-se e beijou, ó, informando-se mutuamente sobre a sua saúde. Entra na tenda, ó. Olha só. Por que Moisés prostrou diante de seu sogro Jetro? Porque Moisés amava o seu sogro. Prostou e ainda beijou e depois entrou lá no tabernáculo. Os dois se prostrou lá diante do tabernáculo. É isso que ele fazia lá. Moisés no tabernáculo. Josué postou diante da Arca da Aliança. Josué 7:6. Ele e o ancião. Porque nós, cara, nós já sabemos o que significa a imagem de Nossa Senhora. Que não é uma deusa, que não é um ídolo, é uma imagem via sacra, semelhante à Arca da Aliança, porque a Arca da Aliança prefigura Nossa Senhora, os santos ali, os dois querubins representam servos, Mateus 22:30, seremos igual a anjos. José postou diante da Arca da Aliança, ele estava adorando quem? Os dois querubins? Não. A Arca da Aliança é a presença viva de Deus, tem os mandamentos. Quando Josué prostrou, porque a Arca da Aliança levava o povo, é um ícone que leva a Deus, que é a presença de Deus. A imagem de Nossa Senhora, ou a imagem de um padroeiro, ela representa quem? Ela brilha por causa da luz de Cristo.
E a Arca da Aliança fez maravilha na casa de Obed-edom, cara. Samuel, 2 Samuel 2, 6, ó. Davi aqui, ó. Samuel, 2 Samuel 24, 19. Diz também, ó. Davi, 19, ó. 24, 19, ó. 2 Samuel 24, 19. Davi subiu, segundo a palavra de Gade, intérprete da ordem do Senhor. Ornã, que estava debulhando o trigo, viu aproximar-se dele o rei com sua comitiva. Adiantou-se e postou por terra diante do rei. Cara, 2 Samuel. Seis, 12, ó. Foi anunciar ao rei que o Senhor abençoava a casa de Obed-edom e todos os seus bens por causa da arca, ó, de Deus. A arca de Deus meu, a imagem, cara. Via sacra, consagrada, ungida. Todavia, e fê-la transportar da casa de Obed-edom para a cidade de Davi, no meio de grandes regozijos. Por quê? A imagem via sacra é uma imagem consagrada. Se você catar aqui Êxodo, por que a Arca da Aliança se tornou consagrada? Aqui, ó, Êxodo. Simples, ó, 30, ó. 26, ó. Até o 29, ó. Ungirá com ela a tenda de reunião e a Arca da Aliança. A mesa, os seus acessórios, os candelabros, os seus acessórios, o altar, os perfumes, ó, o altar do holocausto e todos os seus utensílios. A bacia com o seu pedestal. Depois que o tiverem consagrado pela mão do sacerdote, que tem o envio, que tem a consagração, que tem a aliança, se tornarão objetos santíssimos. Tudo que tocar será consagrado. Acabou, Sila. Acabou seu argumento. Eles usam o Velho Testamento, nós combatimos ele com o Velho Testamento. Do jeito certo. Do jeito que era para ser pregado e ensinado, né? Mas vamos lá. 6 minutos de vídeo. Combatida no Antigo e no Novo Testamento. Eu estou com a Bíblia da Igreja Católica. Jeremias capítulo 10. Bíblia da Igreja Católica. Dá um pause aqui que o menino está me chamando. Voltando aqui o vídeo, olha só. Jeremias capítulo 10. Eu não estou inventando, não estou Presta atenção no texto, porque o texto vai falar e explicar. Ele vai distorcer tudo. Não fica ofendido, não. Vai fazer uma salada. Uma hamburgada, né? Confere o texto que eu estou dizendo. Olha aqui. Jeremias capítulo 10. Deixa eu tirar meu óculos. Agora o bicho pegou. Maravilha. Versículo 5. Jeremias 10. O tema na Bíblia Católica: Javé e os ídolos. Olha o tema em cima, aqui, ó. Javé e os ídolos. Olha o que diz o texto. Os ídolos são como espantalho numa plantação de pepinos. Não sabem falar, precisam ser carregados, porque também não sabem andar. Não tenham medo deles, pois nada de mal podem fazer e não são capazes de fazer o bem. Ídolo. Está na Bíblia, meu filho. Jeremias 10, capítulo 5. Isso aqui é de São Paulina, da Igreja Católica. O que Deus está proibindo? Exigente, versículo 3. Vou ler na Bíblia Católica, 1 Coríntios 8. 1 Coríntios 8. Casa esmolada aos ídolos. Cata do 1 ao 8, você vai entender o texto. 1 Coríntios, capítulo 8. Essa aqui é a pá de cal, para a gente continuar a brincadeira aqui.
1 Coríntios capítulo 8. A Bíblia não é da igreja evangélica nem da igreja católica. Escreva e anote isso. A Bíblia é o instrumento da verdade teológica. Católicos, evangélicos e cristãos se submetem à palavra de Deus. A Bíblia não é nem da igreja católica e nem da igreja evangélica. Quem trouxe essa Bíblia, então? Um ET? Sila Malafaia, desculpa deixar você tristinho. Quem organizou a Bíblia foi a igreja católica. A mando do Papa Damas I, em 382, por aí, essa faixa. E São Jerônimo compilou e organizou. Interessante. Pedro, ele era quem? Católico. Paulo, ele era quem? Católico. O Evangelho de São Lucas, ele era o quê? Católico. O Evangelho de São Marcos era o quê? Católico. O Evangelho de São Marcos, diz a Patrícia que o Evangelho de São Marcos era discípulo de Pedro. Pedro pregando ali em Roma. Eusébio de Cesaré conta esse relato lá no século 3. Depois que Cristo foi levado na nuvem, aí ele conta o relato como os apóstolos pregaram, anunciaram a pregação oral. Atos Apóstolos surge a igreja, certo? A primeira pregação foi do pastor edificando a igreja, sobre ti Pedro edificarei minha igreja. Cristo cumprindo a profecia ali, edificando a sua igreja através de Pedro, com a pregação oral, certo? Depois foi escrita pelos apóstolos católicos, que é membro dessa igreja. Evangelho de São Lucas, discípulo de Paulo também. A maioria dos escritos ali, Colossense, Tessalonicense, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Timóteo, etc., foi Paulo. E o livro de São Marcos, quando Pedro ele ia pregando, o Evangelho de São Marcos ia escrevendo a pregação oral de Pedro. Os apóstolos não tinham a necessidade, não tinham essa preocupação de escrever. A tradição sustenta. Vivia da tradição. Por motivo, por uma necessidade, os apóstolos passaram a escrever a Escritura. E mesmo assim, Paulo, discípulo de Paulo, Evangelho de São Lucas. Paulo pregando, Evangelho de São Lucas ia escrevendo. Porque sentiu a necessidade, tocado pelo Espírito Santo. Então, Sila Malafaia, esse argumentinho seu aí é para enganar pessoas que não conhecem a Bíblia. A Escritura vem da igreja. É da igreja evangélica. A sua igreja evangélica, a primeira igreja evangélica, surgiu em 1700. 16 séculos atrás já tinha um ministério, já tinha igreja, já tinha Bíblia. Pastores, papa. Então, não queira generalizar. Não queira distorcer o texto. E a Bíblia fala, a Bíblia proíbe, já me deu nojo já. Não quero ver mais. Já dá para refutar aqui, porque ele vai falar, vai ficar só nisso. A Bíblia proíbe ao quê, meu querido Sila Malafaia? Tem isso muito tradicional que vocês usam. Olha só. Êxodo 20, versículo 3, ó. Eles usam o 4, claro, para fazer a sua malícia, não. Não farás para ti escultura nem figura alguma do que está em cima no céu, ou embaixo sobre a terra, ou das águas debaixo da terra. Olha, o 4, né? O 5, não te prostrará diante delas e não lhe prestar culto. Eu sou um Senhor, teu Deus zeloso, que vingo a iniquidade dos pais, dos filhos, dos netos, das mulheres, daquele que me odeia. Se ele é um Deus zeloso, está proibindo a imagem de quê? De ídolo. Não é imagiolatria. Está proibindo? Idolatria vem de ídolo. Não imagiolatria. Se tivesse que imar, terá outras. Imagiolatria. Aí sim, você estaria certo. Deus está proibindo imagem. Não é imagem. A Bíblia está proibindo idolatria, não imagiolatria. Ao 3, não terá outro Deus diante de minha face. Ó.
É isso que a Bíblia. E Jeremias 10, 5 fala. Em 1 Coríntios 8, do 1 ao 3 em diante, fala também. Carne imolada ao ídolos. Interessante. Se você for prestar atenção aqui, ó. Êxodo 20. Voltei a ler o Velho Testamento todinho de novo. Mais uma vez. Ó, eu prestei atenção nesse versículo aqui, ó. O Senhor dá uma ordem para ele não fazer imagem de ídolos. E eles fizeram esse 32, ó. E Êxodo 20, versículo 22, ó. O Senhor diz a Moisés, ó. Eis que dirá aos israelitas, vistes o que vos farei no céu. Não fareis deuses de prata, nem deuses de ouro, para pôr o meu nome, meu nome ao lado, ó. Não fazer imagens de ídolos para colocar à frente do meu nome. Tudo que Deus falava com Moisés falava para o sacerdote Arão, Arão falava com o povo. Agora, olha o que eles fizeram. Êxodo 32, ó. Disseram que Deus proibiu. Êxodo 32, vendo que Moisés tardava a descer da montanha, o povo agrupou-se em volta de Arão e disse-lhe, vamos, faz-nos um Deus que marche à nossa frente. O quê? Porque esse Moisés que nos tirou do Egito, não sabesse o que é feito dele. Ó. Olha só que interessante. Olha. Deus está proibindo. Eles fizeram. Vamos mais ali no texto de novo. 23. Não fareis deuses de prata, nem deuses de ouro, para pôr ao meu lado. Ó. Cataram todos os brincos, as correntinhas, fizeram um bezerro. Tu me levantarás um altar de terra, sobre a qual oferecerás teus holocaustos e teu sacrifício. Pacifica tuas ovelhas, teus bois e todo lugar onde eu fizer recordar o meu nome. Virei a ti para te abençoar. E adoraram. Arão respondeu-lhe, tirai os brincos de ouro, que estão nas orelhas de vossas mulheres, vossos filhos e vossas filhas, e trazei-me. Tiraram todos os brincos de ouro que tinha nas orelhas, e trouxeram-lhe Arão, o qual, tomando em sua mão, por ouro em molde, e fez dele um bezerro de metal fundido. Então exclamaram, eis ó Israel, teu Deus, que tirou do Egito. Ó. Por que os protestantes não pregam esse versículo? Porque eles pregarem esses versículos, você vai entender do que Deus está proibindo. Fizeram uma imagem, um bezerro, que não tem a consagração, como diz lá Êxodo 30. Foi ungido tudo, a arca, os utensílios, virou objeto santíssimo consagrado. Não tem unção. É ídolo. Cinco. Arão, vendo isso, construiu um altar diante dele e clamou, amanhã haverá uma festa em honra do Senhor. Ó. No dia seguinte, pela manhã, ofereceram o holocausto, ó, sacrifício, ofereceram já. Pacífico. O povo assentou-se para comer e beber. Depois levantou-se para se divertir. O Senhor disse a Moisés, porque se corrompeu o povo que tirasse do Egito. Olha só. Você faz isso com a imagem de Nossa Senhora? Olha a diferença de uma imagem via sacra, que Deus mandou fazer, Êxodo 25, 18. Números 21, 8, 9. Uma imagem de um ídolo. A imagem que Deus mandou fazer tem consagração. Tem significado. Aponta. Que te leva a Deus. Aqui, a imagem de um ídolo te tira de Deus, não aponta a Deus. Toma o lugar de Deus.
Salve Maria, sou missionário de São Roberto. Para você entender. O Velho Testamento, ele é imenso. Porque ele é imenso, os caras aproveitam dessa brecha para criar suas doutrinas. Lá, vocês são adoradores de imagem católicos. Sabemos que a gente está no novo. Efésios 3, a divina diversidade de sabedoria será conhecida pela igreja. Guarde isso no seu coração, meu irmão. Não pelas igrejas. Salve Maria.